Olá, pessoal! Esse é o primeiro episódio do Vem com a Mente Comunidade. Eu sou a Laura Gabaza. E eu sou a Efigênia. Somos estudantes de psicologia e hoje nós trouxemos uma convidada especial. Agora ela vai explicar um pouco da trajetória dela e a inserção dela social. Eu sou a Carol, também sou estudante de psicologia. Sobre a minha trajetória acadêmica, eu me formei em 2022 e em seguida eu passei um tempo trabalhando, depois eu acabei indo para administração e trabalhei mais um tempo e depois vim parar em psicologia. Com relação à inserção social, eu tive contato na família mesmo, com questões de voluntariado, e depois fui aprender um pouco mais sobre o que é inserção social a partir de uma aula na escola. Nossa, Carol, sua trajetória acadêmica, assim, é muito legal. Mas pra gente dar um start, um quebra-gelo no nosso papo, na nossa conversa, você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre a sua entrada na justiça social? Tá. Essa aula de inserção social que eu mencionei foi dada por uma professora no ensino médio que foi responsável pela maior parte da minha inserção na justiça social. Então, a escola em si que eu estudei, por ter inserção desde o Fundamental 2, já me inteirou nesse mundo da inserção, mas a justiça foi me apresentada em 2020, ali na pandemia. E é isso, assim, ela trazia pautas muito relevantes do porquê a justiça social era diferente do voluntariado, do projeto, e ia muito além do que a gente consegue enxergar normalmente. Isso é muito interessante. E quais outros projetos que você participa ou já participou? Acho que comecei nos projetos sociais a partir da igreja que eu frequento, e lá eu participava antes mais num auxílio, seja da missa, da escolinha dominical, e depois fui participar mesmo de entrega de marmita ou de uma coisa mais ida a campo, em uma creche que eles têm lá na Paraisópolis. E aí acho que nesse território eu me encontro até hoje, com uma periodicidade um pouco menor. E na própria escola, não vou cansar um pouco de falar dela, eu participei de coletivos feministas, antirracistas, fiz parte do Grêmio Estudantil, que para mim foi muito importante para a questão de entender também sobre a diferença entre o trabalho individual e coletivo. E acredito que seja isso, assim, um dos coletivos feministas que eu fiz parte me abriu portas também para conhecer projetos que iam além da escola. E quando eu fiz a formação de administração também, apesar de não terminar, eu tive uma liga acadêmica de ESG, que também me ensinou muito sobre o meio, as pessoas, o quanto sustentabilidade não fala só sobre o que a gente imagina que fala e esse tipo de coisa. Carol, muito inspirador, assim, a importância de conectar vários temas e de entender que a justiça social, ela não se restringe apenas a pautas que falam sobre equidade, mas também, como você própria trouxe, questões que tangem a outras áreas do conhecimento, como economia, sustentabilidade, a própria administração também, e agora a psicologia, né? Sim. Bom, e agora, pra gente começar a nossa conversa mesmo, Carol, entrar em projetos sociais e entrar na justiça social, que é essa luta um pouco mais estruturada, é um passo muito grande, assim. Então, a gente vai começar agora, né, porque nós somos muito curiosas, a entender um pouco melhor qual que é um processo de criação de um projeto, como é estar em um projeto social, de fato. Então, primeiro de tudo, por que Acalanto? Tá, o nome Acalanto é ninhar uma criança, na verdade é uma canção, ninar a partir de uma canção, e foi sugerida pela Val, que é a líder da ocupação Viva Jardim Julieta. Ali no meio onde ela começou a fazer propaganda sobre o que a gente estava fazendo ali no território, ela sugeriu esse nome e acabou sendo complementado por mim e pela Raquel, que eu vou contar um pouco mais sobre ela mais pra frente, mas um subtema, né, que é o afeto que alimenta, porque a gente trabalha muito com a parte do afeto com as crianças, mas como tem ali a cozinha solidária e todo esse envolvimento da alimentação também, tinha que ter algo que fizesse essa referência, que não só o cuidado. E o Acalanto começou como uma ação da faculdade, né? Você poderia compartilhar mais sobre o processo de criação, de como foi para erguer um novo projeto? Tá.
O Acalanto, sem esse nome, começou como uma extensão curricular. E aí, no primeiro semestre ali de psicologia, e por alguns motivos, assim, de talvez ser um pouco cedo para começar num território como esse, outras questões internas da faculdade, acabou sendo interrompido em maio, acredito eu. E aí, junho e julho eu fui sozinha. No último final de semana de julho, a Raquel, que foi o que eu comentei, começou a ir junto comigo. Então, a Raquel é uma amiga minha de infância, que encontra comigo muito mais em voluntariados e em projetos do que na vida. E aí ela faz nutrição, então a gente juntou psicologia e nutrição, deu super certo. E é isso, depois a gente abriu para as turmas de medicina da faculdade, porque eles são muito engajados, então a gente falou, putz, a gente precisa de gente, de braços, não estamos dando conta de ir todo sábado. A gente abriu para eles e eu comecei a conversar com a professora Lorena, que queria abrir um projeto de extensão não curricular. E aí, conversando ali, ela falou, putz, será que a gente pode fazer uma parceria? E a gente entendeu que mais do que uma parceria, a gente poderia institucionalizar de novo o projeto. Então aí a gente fez uma logo, deu uma cara de verdade, sabendo que isso podia acontecer. E se não acontecesse, a gente também, em paralelo, conversando com a Val ali, como que era o processo de abrir um CNPJ, que é bem mais complicado do que a institucionalização. E aí hoje a gente tá aí institucionalizado. Então foi um caminho longo, cheio de altos e baixos, mas deu super certo. Nossa, Carol, o que me chama muito a atenção é essa intersetorialidade e essa construção comunitária em conjunto. Então, quanto que vai mostrando que construir um projeto social, ele tem todo um arcabouço por trás, né? Então, a gente tem a institucionalização, que já é um processo mais elaborado, assim, que tem burocracia. Se construir um CNPJ também vai exigir um pouco mais. Então, quanto que isso vai mostrando também que servir socialmente é um projeto que tem todas essas estruturas, é uma ação que é estruturada cientificamente, que tem sim teoria, tem sim base, e que vai ao encontro de várias outras áreas e que envolve muito a própria comunidade. E assim, Carol, para você, como é fazer parte de uma ação dessa magnitude, como o Acalanto? Tanto na supervisão com a Lorena, quanto nas trocas com os voluntários, a gente fala muito de atravessamentos. O quanto nós e as pessoas são atravessadas por diversas coisas, pessoas, setores, enfim, ao longo da vida. E aí eu acho que eu diria que eu me sinto atravessada por muitas coisas. Então, ao mesmo tempo em que atravessada por uma responsabilidade muito grande, eu sinto um senso de propósito também gigantesco. Acredito que desde que o Acalanto começou na minha vida da Raquel, foi a primeira vez que a gente se sentiu trabalhando com um propósito, independente de lucro, de tempo, de qualquer coisa que a gente investisse ali, e atravessada pelas histórias também. Então, acho que o mais difícil é entender que a gente não tá ali para talvez mudar nada. A gente pode até querer, mas a gente aprende também muito com eles. Então, acredito que seja isso. Eu acho isso muito bonito, você falar das duas partes. E o quanto que essa questão de propósito, ela aparece. E o quanto isso é importante na nossa própria formação acadêmica. Sim. Porque formação acadêmica com sentido é o que a gente busca. E encontrar esse sentido faz, inclusive, com que a gente se torne profissionais que vão fazer aquilo com paixão, com amor. Sim. E que vão entender que a gente não precisa fazer uma mudança muito grande. Às vezes, uma pequena mudança, tornar o dia de alguém melhor, já é uma ação muito, muito grande. E nesse aspecto de... você falou que foi, na verdade, a ideia surgiu no primeiro semestre de psicologia. Então, foi a primeira extensão que você estava fazendo. Uhum. Como foi para você conhecer esse novo território, essas novas pessoas? Como foi esse vínculo que você teve com essas pessoas? E principalmente as atividades que você faz lá. Então, conte mais um pouquinho sobre esse lado de conhecimento, de novidades. Acredito que essa pergunta tenha duas frentes de resposta, uma mais positiva e a outra mais de impacto mesmo, não diria que negativo, né? Então, o positivo, acredito que é a recepção das pessoas. Então, no começo, o primeiro mês que eu comecei a ir sozinha, eu achava que seria difícil, porque as pessoas não me conheciam e tudo, mas como teve ali um rompimento com a faculdade, e aí ainda uma vontade de dar continuidade, tanto por parte das crianças quanto das mulheres, quando eu cheguei foi tipo, nossa, voltaram. E demorou um tempo para eles entenderem que talvez não fosse o mesmo projeto.
Claro que não é uma abertura da comunidade inteira, então diria que é uma dificuldade também do território, não do território, mas da gente perceber que demora um tempo para o território receber a gente, né? E a partir do momento que eu comecei todo sábado foi muito espontâneo, assim, de receber muito carinho, as pessoas já saberem quem eu sou, o que eu faço ali. Em dias que eu não vou, eles me cobram, tem gente que me manda mensagem ou aparecer no próximo final de semana, então o afeto me impacta, e não à toa tem um afeto no Acalanto, mas como eu sou impactada, que era a segunda parte da resposta que eu te falei, acho que pela violência. A gente fala muito hoje na supervisão com a professora Lorena sobre o quanto é difícil lidar com a violência, porque a gente imagina que tem que ser uma coisa mais leve, a gente precisa ouvir mais, mas eles não escutam a gente se a gente fizer assim, porque o que eles estão acostumados é uma violência muito estruturada em todos os aspectos. Então acho que lidar com isso é muito difícil, e acredito que seja o que mais fica em mim quando você me faz essa pergunta. Eu acho que nessa questão é muito mais sobre você, uma troca de experiências realmente, né? Isso. É você entender como que aquele território funciona, quem são essas pessoas, que atividades que você vai pensar para eles e também o conhecimento, todas as experiências que isso vai trazer para você. Então, essa troca é muito linda. Obrigada. E agora, como a Laura já introduziu um pouco sobre atividades, você pode contar um pouco sobre quais são essas atividades, qual é a sua função dentro do Acalanto e quantas pessoas fazem parte do projeto hoje? Sobre as atividades, é um desafio bem grande para a gente estruturar atividades. Então, a gente já tentou levar, essa aqui é a atividade que a gente vai fazer hoje, bora lá. Não funciona. A gente fazia isso antes da institucionalização e tentou agora de novo, porque como tem uma base teórica maior, quem sabe funcionasse. Não. Então a gente leva 1, 2, 3 opções de atividade, normalmente voltadas ao que elas desejam fazer. Então a gente adoraria estar lavando alimento, preparando comida, a gente não chegou nessa etapa ainda de conscientização da alimentação. O que a gente faz não joguem a comida fora, oferece para um amigo. Tinha muita comida no chão quando a gente começou, eu não gosto desse bolo, eu vou deixar ele aqui, e pisa e bagunça. Hoje o que a gente faz mais no máximo isso com relação à alimentação, e mais brincadeira de rua, uns desenhos que diz muito sobre eles, então indiretamente a gente trabalha ali, vamos desenhar o que pra gente é moradia, o que pra gente é amor, afeto. Então, e também às vezes sem sentido algum, né? Só vamos pintar porque é o que eles estão afim. Quanto qual a minha função lá dentro, hoje eu e a Raquel, a gente fundou, né, o Acalanto, mas a gente acaba não atuando como, grandes lideranças ali que falam, e é isso aí. Acho que a institucionalização abre uma oportunidade pra gente, primeiro, de trabalhar em conjunto com a professora Lorena, que já tem uma bagagem aí de território, né, muito grande, e de fazer ponte com outras parcerias que a gente já tinha ou que continuam aparecendo sem que a gente perca a essência do projeto. Então aí também fazer essa ponte entre a faculdade, o fora, as burocracias que a Lorena traz pra gente. Então acredito que seja mais isso, assim, intermediar e fazer com que a essência fique ali, apesar do crescimento do projeto. A última parte da sua pergunta acho que foi sobre quantidade de pessoas. Hoje a gente tem alunos de psicologia e medicina, que participam do projeto. Foi aberto para todos os cursos, mas acabou ficando nessa disposição. E são 6 pessoas por grupo, quinzenal. Então, são 12 participantes, sendo 11 deles da faculdade, a Raquel é de fora e a professora Lorena. E a gente tem um grupo parceiro, que é o PEC, que também veio aí a partir da Raquel, uma parceria total dela, assim, que também nos ajuda. E aí tem um número variável ali de participantes. Muito, muito legal e interessante saber como na prática funciona. E principalmente essa ideia de que as ações, elas são construídas a partir da demanda do território, da demanda que as crianças trazem. Então, quanto que a participação delas é essencial justamente para que o Acalanto ele continue sendo essencial e importante dentro daquele território, que ele de fato seja inserido. E também, de novo, essa questão marcada da intersetorialidade. Então, quanto que a gente vê aqui na área da saúde, essa construção entre diferentes cursos, entre diferentes profissionais, vai levando também esse cuidado para campo, para território, para a sociedade, que é a grande questão que a gente está abordando aqui, não é? Complementando um pouco do que a Ify falou, realmente essas esferas trazem
esse projeto para ficar cada vez mais completo, mas agora a gente queria entender mais e a gente tá interessado em saber, para você, Carol, a pessoa Carol, como que esse projeto impacta, como que ele constrói a pessoa que você é hoje e principalmente na visão do futuro, do contexto social? Acho que essa pergunta é a mais difícil até agora, que ela é muito complexa, então vou tentar, qualquer coisa me interrompam se eu me estender um pouco, mas acho que de diversas formas, né? A primeira delas é a escuta, então eu sou uma pessoa que adora falar, então se você me pôr aí para contar a história para criança, eu super me viro sem um livro, mas a dificuldade é o ouvir, o saber quando ouvir ambos os lados, ou quando dizer não quero saber, não é hora. Eu trabalho de babá há 5 anos e eu achei que eu sabia muito sobre crianças. Eu sabia sobre crianças de uma realidade tal, tipo uma bolha. Das pessoas que moram ali em volta de mim, ou pessoas até da periferia, mas uma parcela muito pequena que não estava tão atravessada assim pela violência. Então, acredito que o que eu mais aprendo para minha formação são sobre as diferentes realidades, que a gente nunca vai estar completamente preparado. E também sobre o coletivo, assim, acho que o maior desafio que eu e a Raquel a gente tem é porque a todo momento, para a gente ser consciente de que a gente não quer pegar e ser uma liderança ali autoritária, a gente está pensando em como envolver os voluntários, porque não seria possível hoje estar ali toda semana sem eles. Mas é difícil, porque aí a gente tem pessoas mais engajadas, pessoas menos engajadas, às vezes a gente tem um conflito ali acontecendo, mas que quando a gente chega na supervisão ele não é visto. E aí acho que isso me ensina primeiro sobre liderança e me constrói como pessoa nesse sentido de entender que eu sempre estive em contato com outras realidades, mas ali todos os dias eu conheço alguma coisa diferente. Então acho que me prepara para um lugar de, sei lá, talvez perceber muito mais do que tentar mudar alguma coisa. Acho que isso pra mim é muito forte hoje, assim, de não vestir a capa da pessoa super salvadora. Até quando eu conto dos projetos sociais, as pessoas me recebem com um tom de, nossa, como você é ativa, tudo. Hoje eu não gosto tanto disso, porque acho que coloca a gente num lugar que talvez a gente não pertença, né? A gente não tá acima de ninguém. E acho que isso entra em um sentido muito mais de como, beleza, é um projeto em âmbito acadêmico que vocês fazem a partir de uma teoria, mas o quanto isso realmente impacta na pessoa que você é e o quanto isso vai trazer experiências que você vai utilizar como pessoa de integridade de diversos âmbitos que a gente nem às vezes pode conseguir expressar. Sim. Então... Inspirador, né? Inspirador. Porque aquilo mais do que você só fazer também, você se envolver, você se mudar a partir disso. Você, enquanto pessoa, se construir e desenvolver habilidades como escuta, liderança, consciência crítica. Então, acho que entra muito nisso, né? Não ter só a postura que colocam, geralmente, jovens que são muito engajados de que são salvadores. Não isso, mas são jovens que têm consciência da realidade, que tentam, dentro das medidas do possível que eles conseguem fazer, mudar um pouco, trazer um pouco mais de justiça e de igualdade, assim, pro social e para as pessoas. E, Carol, na sua opinião, de uma forma mais geral, como que projetos como o Acalanto são importantes para a sociedade? Acredito que a primeira resposta que me vem à mente é a quebra dos ciclos de abandono e invisibilidade. Então, quando eu olho para o Acalanto em específico, o abandono não dá para ser deixado de lado por conta da carência que a gente enxerga nas crianças. Então, o que eles mais querem é que tenha tios o suficiente para que eles tenham colo o suficiente. Isso pega muito na gente também. E eu vejo isso em outros projetos que eu já participei. Então, acredito que tem essa parte do individual e do coletivo. Acho que a invisibilidade fala de... vou ter que citar o Acalanto como base também, que tá tendo um PPP sendo construído ao lado da ocupação. Não é para eles não vão morar ali. E aí, o quanto eles discutem sobre moradia, a Val ensina eles ali, ela leva eles para os protestos, manifestações sobre o direito à moradia, mas eles não são vistos, porque tá tendo uma moradia ali e não é para eles. Então, quando eu penso no Acalanto, mas no âmbito geral, não consigo deixar de falar dessas duas coisas. E acho que é isso, é um pouco de
quebra de alguns ciclos e humanização do cuidado, acho que é o pilar central, assim. Você já falou de alguns pilares que complementam, né? Mas como você acha que o papel da faculdade, da universidade, tende a apresentar esses projetos sociais no contexto da formação dos alunos e, principalmente, como que isso impacta na formação mesmo, de você ser um profissional mais experiente, de você ter mais jeito, né, a qualidade de ter a experiência para formação? Acho que a gente tem uma experiência já no Círio, que é diferente, tendo uma extensão curricular ali, né? Mas na extensão não curricular em específico, eu acredito que seja um pouco mais complicado ou mais necessário da atuação da faculdade. É uma linha muito tênue entre a faculdade ser muito burocrática e ela se fazer ali presente com uma certa presença, né? Então dizer, tipo, olha, eu preciso que vocês estejam presentes, porque não é porque a presença vale um certificado. É porque se você não estiver ali no campus, como você faz uma supervisão? Não tem o que discutir, você não tem vivência o suficiente para isso. É isso, colocar que não é por isso, é por aquilo. Então, que não é um projeto social, simplesmente você está sendo ali se voluntariar. Você está lá como a professora Lorena sempre usa uma palavra, mas me fugiu, mas como um agente ali de mudança mesmo. E aí essa mudança é trabalho de formiguinha, assim. Então é isso, acho que colocar qual é o objetivo ali, o que a gente precisa para esse objetivo ser alcançado e o quanto ele vai demorar, não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Então, eu acho que é dar visibilidade para o quanto é demorado, inclusive porque quando a gente chegar num futuro, né, no trabalho, numa UBS, num CAPS, em um território mais vulnerabilizado, a gente não pode achar que a gente vai chegar mudando tudo. Sim. Então, acho que a gente aprender isso agora vai facilitar mais pra frente. Não acho que a parte técnica é o mais importante, porque o técnico a gente tem na aula, eles têm simulação, a gente vê em outro momento, né? Acho que é isso. Acho que realmente ver o além da teoria e colocar o corpo e a alma dentro daquele trabalho, colocar o seu coração naquela ação. Então, acho que realmente você resumiu tudo muito perfeita. É aquilo, né? Se tornar um profissional que realmente é inserido dentro da sociedade. Um profissional que tem consciência crítica, um profissional que entende que é para além da formação teórica e básica. É para uma formação social da pessoa, de nós enquanto seres humanos, civis, que estão inseridos dentro do Brasil e que tem uma realidade que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para as violências, a gente precisa olhar para a humanização do cuidado, a gente precisa olhar, inclusive, para a forma como a gente enxerga a nossa profissão e faz ela, trazendo sempre essa questão de propósito, de amor, e o quanto que um projeto social é construído também por participação comunitária, por base teórica, por conhecimento, mas também por isso, por propósito e por amor. Carol, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a vocês. Foi um prazer te receber aqui no nosso primeiro episódio. Obrigada a vocês desse podcast. E simplesmente incrível, assim. Você é uma pessoa muito incrível, uma pessoa muito inspiradora. Não só por todos os projetos que você faz, mas pela visão crítica que você tem e que você continua desenvolvendo todos os dias. Você é o tipo de pessoa que faz com que a gente se inspire também a sair da nossa bolha, porque a gente entende que saindo da bolha a gente cresce. E a gente cresce da melhor forma possível, crescendo, olhando para o social e para a sociedade que a gente tem aí fora nesse mundão. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Foi uma oportunidade incrível estar aqui ouvindo essas palavras tão inspiradoras. E não só para um contexto acadêmico, porque com certeza a gente quer fazer mais, né, nesse âmbito, mas também perceber o quanto a gente ainda tem para evoluir, ver o quanto a gente tem que aprender e muitas vezes não só no contexto da faculdade, mas sim também na sociedade real, na comunidade, no que a gente vê no dia a dia. Então, colocar que o conhecimento não é só no ambiente acadêmico, e sim na realidade que a gente vive. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Esse foi o nosso primeiro app aqui do videocast, do Vem Com a Mente Comunidade. Foi um prazer ter a audiência de vocês com a gente aqui até o fim. Essa conversa foi muito essencial. Nós queremos muito ouvir a opinião de vocês nos comentários.
por favor, compartilhem e nos digam o que vocês acharam. Quem sabe um dia vocês também não possam participar aqui dessa conversa com a gente. E não se esqueçam de seguir a gente em todas as plataformas. Eu sou a Efi. Eu sou a Laura. Vem com a mente, vem com a gente, comunidade.